Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Que prazer receber você aqui mais uma vez para estudar a Palavra Viva de Deus. Esse é o 11º episódio da série Evangelho e Renovação Cultural. E neste episódio estaremos estudando a 5ª parte da nossa agenda. Ao longo dos episódios anteriores, nós temos estudado como que o propósito de Deus é promover a renovação de cidades arruinadas, a renovação de culturas. Tudo que foi tocado, manchado, destruído pelo pecado, pelo mal, pela morte, pelas sombras, tudo isso pode e deve ser restaurado e renovado, conforme Isaías 61 deixa tão claro. E para isso nós hoje, agora, aqui, devemos viver como uma cidade no alto de um monte, irradiando luz, que são as boas obras através das quais o mundo verá quem é Deus e glorificará a Deus por essas obras. A 5ª parte do nosso curso, que é o slide que você está vendo aí, ela se destina a fazer um mapeamento bem compactado da cultura do nosso tempo. Obviamente, esse tema, ele demandaria muitos episódios, talvez até muitos cursos, mas nós vamos fazer aqui um compacto, buscando extrair quais são as marcas mais essenciais da cultura do nosso tempo, que são próprias do nosso tempo e que, portanto, devem estar no foco do servo de Deus, da igreja de Deus, do povo de Deus, para serem renovadas. A luz de Deus brilhando sobre essas marcas. Que marcas são essas da cultura do nosso tempo? Nós, nesse slide que você está vendo agora, nós buscamos estruturar a nossa linha de raciocínio para a apresentação desse material. Nós temos hoje uma ordem cultural predominante. Você já nos acompanhou nos episódios em que nós estudamos qual era a ordem cultural predominante nos dias de Jesus. Vimos a cultura greco-romana, vimos a cultura judaica como verdadeiras ordens culturais, ditando uma série ou todos os aspectos da vida das pessoas daquela época. Hoje, nós temos também uma ordem cultural predominante. E essa ordem, como já vimos lá nos primeiros episódios, essa ordem, cultura, se manifesta nos negócios, na política, na tecnologia, no mundo das ideias, nos meios educacionais, no entretenimento, na mídia. Todos esses são canais de disseminação da cultura e de vivência dessa ordem cultural predominante. Se nós olharmos, então, essa ordem cultural nos dias de hoje e como ela se manifesta nesses diversos canais, eu vou procurar identificar três grandes marcas dessa ordem cultural predominante. Os textos bíblicos para hoje são Atos 17, 27 e 28, Colossenses 2:8. Leia comigo esses textos e acompanhe essa linha de raciocínio que vai nos permitir chegar a essas três marcas da cultura do nosso tempo. Por que é tão importante entender a cultura? Óbvio, se nós já enxergamos e já temos nos colocado nas mãos de Deus para sermos agentes de renovação cultural, nós precisamos entender muito bem o que é que precisa ser renovado. Quando nós vemos o exemplo de Paulo, no seu ministério, naquela época, no 1º século depois de Cristo, nós vemos com clareza uma pessoa que estava sempre muito ligado
nos ambientes por onde ela passava. Paulo andou por boa parte do mundo romano da época anunciando o evangelho da salvação. E ele se ocupava em anunciar esse evangelho buscando pontos de contato com a cultura das diversas cidades por onde ele passava. Uma dessas cidades foi Atenas. E nesse texto que temos na tela, Atos 17, 27 e 28, Paulo, justamente ao expor o evangelho, ele usa elementos culturais da poesia de Atenas, da arte de Atenas, da teologia de Atenas. Paulo usa esses diversos elementos culturais para, nessa pregação que ele fez no Areópago, dizer, por exemplo, nesses versículos que eu extraí aqui, para buscarem a Deus, se porventura o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Note, como alguns dos vossos poetas têm dito. Percebe? Conexão com a cultura. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Esse era um poema conhecido pelos atenienses. E Paulo, então, faz esse link com a cultura da época para poder apresentar o evangelho, testemunhar da vida do reino do Senhor Jesus, o Messias. Bem, quais são, agora vindo para o mundo de hoje, para o mundo ocidental, para a região onde nós vivemos, para a parte do mundo ocidental onde nós nos movemos, quais são as características mais marcantes? Para começar, então, a buscar isso, vamos fazer aqui um trabalho de detetives. Para buscar a resposta a essa pergunta, quais as características mais marcantes do mundo ocidental, vamos primeiro tirar uma foto. Eu vou mostrar para vocês, na realidade, algumas fotos do nosso mundo de hoje. Para começar, próximo slide, nós temos aqui uma imagem de um grupo musical que fez um relativo sucesso há cerca de 10 anos. Copacabana Club. Foi conhecido no meio cultural, eles apareceram na MTV na época, enfim, fizeram um bom barulho. Mas o interessante é que o Copacabana Club teve um sucesso, na realidade, foi um vídeo que eles gravaram e publicaram intitulado Just Do It. Somente faça isso. E se você acompanhar o que eles propõem naquele vídeo, essencialmente é o quê? Não aceite viver por imitação. Imitação do que você vê, do que você ouve, do que outros usam. Não aceite isso. Seja autêntico. Faça o que for autêntico em você. Próximo slide. Você sente, você pensa, você gosta disso, então faça. Just do it. Note como eles propõem, na realidade, por detrás de uma obra, um vídeo, uma obra musical, você tem um mundo de ideias ali presentes. E a ideia essencial que está sendo passada é que o validador moral para as decisões e comportamentos é você se autoexpressar, você ser autêntico. Quando nós vamos agora para uma outra foto da cultura do nosso tempo, agora mais recente, dos nossos dias, nesse próximo slide, nós podemos reparar num fenômeno da cultura do nosso tempo, chamado Pablo Vittar.
É interessante que o empresário de Pablo Vittar, dando uma entrevista em 2018, ele fez questão de ressaltar aquilo que é a essência da mensagem que Pablo Vittar, a artista, quer passar. Tem garotos que estão crescendo e começando a entender a identidade de gênero e se espelhar na Pablo. Então, a mensagem que queremos passar para eles é: podemos ser o que quisermos. Percebe? Cultura, manifestação cultural, mas, por detrás, um mundo de ideias, de padrões de pensamento, de propostas de pensamento e comportamento. E a síntese de tudo isso é: podemos ser o que quisermos. Vou trazer agora uma outra foto. Próximo slide. Uma articulista da Folha de São Paulo, Laura Miller, ela fez o seguinte comentário: não é preciso se encaixar em padrões, nem fazer nada que não se esteja afim. Ela está comentando, e é normalmente o assunto dela, sobre sexualidade. Cada pessoa pode e deve viver a sexualidade à sua maneira, com a sua cara, o seu jeito e os seus limites. Vá no seu tempo, do seu jeito, em tudo na vida, especialmente nas vivências amorosas e sexuais. Se respeite e a quem está ao lado. Assim dá, sim, tudo muito mais certo. Acredite. Bem, essas são algumas fotos que expressam muito do ambiente ou de parte do ambiente cultural que nós vivemos hoje. Mas agora eu quero convidar você a olhar o filme. Ou seja, trataremos agora da seguinte pergunta, de maneira bem abreviada: como chegamos até este ponto? Como chegamos até aqui, em termos de principais manifestações culturais do nosso tempo? Eu quero recomendar a você as obras, os vídeos no YouTube de um pastor, teólogo, Guilherme Carvalho. Ele escreve, ele ensina muito e muito bem sobre esse tema. Para nós voltarmos no tempo e buscarmos as raízes desse espírito do nosso tempo, nós vamos primeiramente fazer uma parada numa estação de trem do século XIX. Um século efervescente, um século cheio de transformação no mundo das ideias e que moldou, em grande parte, o nosso mundo ocidental. Eu vou escolher um dos representantes das ideias do século XIX, que é o Hegel. O Hegel, o ensinamento dele pode ser expresso, ou um dos principais pilares do ensinamento dele, pode ser expresso nessas frases que estão nesse próximo slide. O princípio do mundo moderno é a liberdade da subjetividade. Nesse princípio, toda autoridade ou externalidade é superada. Esse é o princípio da liberdade moderna. Percebe? Hegel é um dos pais do modernismo, da mentalidade do mundo moderno. E o que ele apresenta aqui é o que nós podemos dizer que é a essência de tudo. O mundo até então, no mundo das ideias, era muito aceito que o ser humano, a maior parte das pessoas acreditava nisso, tinha sido feito por Deus dentro de determinadas balizas, de determinados limites, e era ali que ele deveria se movimentar. Então, havia uma objetividade, havia um mundo exterior que definia o que cada ser humano e o que as sociedades eram. Hegel e diversos outros pensadores propuseram algo muito diferente. Não, esquece isso.
Não existe isso. Nós precisamos entrar num outro momento, numa outra era, a era da liberdade moderna. E nessa era, o que vale é a liberdade da subjetividade. O ser humano é senhor de si. Este próximo slide. Então, agora para um próximo slide, o que eu não puder passar por um filtro racional e escolher, eu descarto. Aqui Hegel está usando uma série de ensinamentos vindo de uma longa corrente de outros filósofos que definiram o primado da compreensão humana, da razão humana funcionando, e a partir do que a razão humana entende e valida, carimba, isso é bom, isso é certo, esta é a minha identidade, este é o exercício da minha liberdade, somente quando o ser humano, então, bate esse carimbo, é que isto pode ser aceito. O que não puder passar por esse carimbo é descartado. Isso é o modernismo. Portanto, religião, tradições, diversos tipos de narrativas, uma série de narrativas legadas que chegaram até ali, eu não quero seguir, porque eu sou o ponto de referência, é a minha subjetividade. Eu não vou seguir nada de cuja construção eu não tenha participado. Isso é a síntese da síntese do mundo moderno, do espírito do mundo moderno. Mas agora, eu convido você para pegar o trem e andar um pouco para trás, na realidade bastante para trás. Nós estávamos no século XVIII, agora vamos para o século XV, porque é lá que nós vamos encontrar a matriz, a raiz de tudo isso. Houve, no século XV, agora é o próximo slide, uma grande virada na maneira de pensar, e não foi Hegel, não foi Kant, não foi Nietzsche, não. Esses herdaram uma virada na maneira de pensar vinda do Renascimento. Nesta época é que surgiu no mundo das ideias ocidentais a ideia original, essa ideia original de que o ser humano não é definido pela sua essência, pelo que ele já traz pronto. Nossa identidade é aquilo que nós construímos. O Renascimento enxergava que, por exemplo, um pássaro, ele vai viver, ele vai fazer algo que a sua essência lhe diz. Ele vai colocar ovos, ele vai voar, ele vai bicar, porque ele é limitado pela sua essência. Mas não, o ser humano, nós seres humanos, não somos como os pássaros, ou como os outros animais, ou como o restante da criação. Não, nós não precisamos nos contentar com essas definições. Não é isso a nossa essência. Ou isso que nós carregamos como essência, isso não nos define. Nós podemos ser aquilo que nós construímos. Logo, no próximo slide, você pode ver um pássaro. Ele vive, ou a descrição de um pássaro é: sou, logo ajo. Mas o ser humano não. Próximo slide. Eu ajo, eu escolho, eu me configuro e sou. Esta sim, esta pode ser, esta é a adequada descrição de quem eu sou, da minha essência. Então, o ser humano, diz o iniciador de todo esse movimento, um italiano chamado Piccolo La Mirandola, que, diga-se de passagem, era um crente, era dentro da fé cristã, mas ele chamou a atenção, ele levantou essa convicção de que um homem
ele é fruto daquilo que as suas ações definem. Ele pode se tornar uma besta fera ou um anjo. Pois bem, mas esta compreensão, que, como eu falei, começa num ambiente cristão, num ambiente teísta, ao longo dos séculos, vai gerar o quê? Todo um movimento no qual essa subjetividade, que era parte do mundo de Deus, ela se separou de Deus e ganhou uma autonomia. E, portanto, o que tem significado para o ser humano passou a ser aquilo que é autêntico nele, aquilo que ele escolhe, aquilo que ele resolve fazer. Esta grande virada, começando lá no século XV e florescendo e culminando com uma série de movimentos ligados ao racionalismo do século XIX, caracterizando então esse modernismo no qual a razão e a subjetividade é que definem quem nós somos. Colocando em um esquema, tentar facilitar a compreensão, no próximo slide você pode ver, no século XV, com o Renascimento, a autenticidade e a construção da identidade do ser humano era com Deus e com a razão. Quando chegamos no século XIX, Deus foi descartado. Não precisa mais de Deus. Agora, a autenticidade e a construção da identidade é somente com a razão. Mas estamos no século XXI. E no meio do caminho, entre o XIX e o XXI, tem o XX. E o que aconteceu no século XX? A história dos pensadores, vários pensadores, deram um passo além nessa jornada de gerar uma visão de quem nós somos ou da nossa identidade a partir dessa autonomia ou a partir desse direito de fazer o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto. Esse passo além é chamado por muitos de pós-modernismo. Nesse caso, o que aconteceu no pós-modernismo? O slide seguinte. O pós-modernismo ensinou que a razão, passar tudo pelo que você entende, pelo que você domina, pelo que a ciência consegue explicar, não. Na realidade, não é assim, humanidade. Você já deu um grande passo quando você abriu mão de Deus. Agora, você enxergue que você não precisa ficar dependente da razão. Na realidade, a sua identidade, quem você é, a sua autenticidade tem que estar ligada à sua vontade e ao seu sentimento. Essa autenticidade, então, essa autonomia, não vai mais precisar seguir uma lei racional, como os modernos diziam. Agora, o pós-moderno ensina que o homem é que deve impor sua vontade no mundo. O homem impondo a sua vontade no mundo. O homem, o mais importante, não é encontrar razão, é ser autêntico. O válido é o que eu quero ser, porque é a partir daí que eu vou construir a minha identidade. Então, quando nós vamos para pensadores do século XX, como Foucault, Derrida, que são os construtores, ou alguns dos construtores desse edifício chamado pós-modernidade, nós veremos que, basicamente, todos eles se alimentam de Nietzsche, e em Nietzsche já estava presente esse ensino. Posso ser o que eu quero. Posso ser o que eu quero. Bem, agora,
para completar o como chegamos até aqui, vale a pena, o próximo slide, nós vermos que, junto com essa revolução no mundo das ideias, que resumi em 15 minutos 500 anos da história das ideias, junto com essa revolução no mundo das ideias, especialmente do final do século XIX, século XX e agora no XXI, veio caminhando, na realidade caminhando não, veio voando a jato uma outra revolução, uma revolução no mundo da tecnologia. Especialmente a partir dos anos 50 do século passado, com a computação. A computação trouxe uma verdadeira revolução no mundo da informação, do conhecimento, da divulgação das imagens. Isto aí, junto com a revolução no mundo das ideias, é, de fato, o grande berço desse admirável mundo novo do século XXI. Sim, no ano de 2007, me chamou muita atenção a última edição do ano da revista Time. Todo ano, na última edição, a revista Time dedica a capa e uma longa matéria para a personalidade do ano, Person of the Year. Foi muito interessante. Mostrou como a revista Time estava antenada no espírito dos tempos. Em 2007, vejam, computação saindo das grandes máquinas para a computação pessoal, a chegada dos celulares, a chegada do 3G, o início dos smartphones, o mundo de conteúdos, de aplicativos, de entretenimento, de mídia, tudo explodindo, crescendo enormemente. A revista Time, então, dedicou a última edição desse ano, Person of the Year, para quem? You, você. Aqui está a capa, nesse próximo slide. Sim, você controla a idade da informação. Bem-vindo ao seu mundo. E nisso nós já estávamos percebendo, sendo apresentado muito bem o espírito desse nosso tempo. Um espírito no qual, como consequência de todos esses séculos de geração dessas ideias voltadas para esse lema, posso ser o que eu quero, agora a tecnologia vem e diz, eu vou habilitar você cada vez mais para viver dessa maneira, sendo o que você quer. De tal forma que, próximo slide, a Pablo Vittar, Copacabana Club, a personalização, você no centro de tudo, todas essas são fotos muito interessantes desse admirável mundo novo que foi criado que nós estamos vivendo. Para dar mais alguns exemplos da cultura do nosso tempo que bebe nessa matriz. Afinal de contas, esse é um curso sobre renovação cultural. Nós estamos sendo desafiados a entender, olhar, mapear bem a cultura do nosso tempo, como Paulo fez, como Jesus fez no tempo deles. Então, um outro dado cultural muito interessante que você pode reparar é nos últimos anos como os heróis filmados e apresentados nos cinemas, nas séries de TV, são heróis com uma característica muito interessante, vários deles. São heróis que percebem que eles são diferentes, que eles são particulares, mas que vivem num mundo que não é propício, que não é amigável para isso. Então, a jornada do herói para muitos desses trabalhos culturais é justamente lutar contra esse sistema que quer aprisioná-los, que quer fazer com que eles vivam, escolham e sejam da maneira como o sistema define. Lutar contra isso
para que eles deixem transparecer quem eles são. E para isso tem uma longa jornada de descoberta da sua identidade e de afirmação dessa identidade. Séries como, por exemplo, ou filmes como, por exemplo, X-Men. Consegue associar? Os X-Men são pessoas, são todos eles uns bichos esquisitos, mas que têm as suas particularidades, as suas especificidades, e que são valiosas, são valorosas, e que cabe a eles, então, lutar contra o sistema que não quer deixar que essas particularidades apareçam e viverem, e se destacarem, e darem vazão ao seu heroísmo. Outra série, A Identidade Bourne, acompanha a obra original, o livro do personagem do Jason Bourne. Nessa obra, o Jason Bourne descobria quem ele era, a sua identidade, logo no início. Quando o filme de Hollywood foi feito, os 3 primeiros filmes têm uma saga do Jason Bourne para descobrir quem ele é, em busca da sua identidade. E eu não vou continuar aqui com o nosso desfile de cultura pop, mas só vou mencionar para você pensar, por exemplo, séries também muito famosas. Crepúsculo, Percy Jackson, e poderíamos falar de uma série de outras. O que tem em comum nelas? A jornada pela identidade. Eu posso ser o que eu quero e o mundo vai precisar se render a isso. Bem, diante disso, agora é hora da síntese. Vamos caminhar então para, nesse caldo todo, vamos descobrir quais são os elementos principais. As 2 posturas centrais que moldaram a cultura de nosso tempo. Esse próximo slide que você está vendo. Em função de tudo isso que eu expliquei, eu destacaria, próximo slide, 2. Ego inflado. Como você pode ver, todo esse movimento de modernismo e pós-modernismo foi um movimento de liberação do que você quer ser, para que você seja, e junto com essa liberação veio uma inflação do ego. O ego foi se tornando cada vez mais importante, relevante, importante, até chegar a um estado de coisas em que o egocentrismo é aceito como um estilo de vida. O narcisismo, o mundo tendo que se dedicar a contemplar quão belo é você, Narciso, e devendo admirar você, e devendo aplaudir você e as suas exibições nas redes sociais, isso é o ego inflado, característica dessa postura aceita, validada do nosso tempo, junto com a irmã gêmea do ego inflado, que é posso e devo ser o que eu quero. Essas 2 posturas geraram 2 grandes ideias que têm moldado a cultura do nosso tempo. Próximo slide. A primeira ideia é uma enorme ênfase nas diferenças. Vamos chamar isso de pluralismo. E a segunda grande ideia é a diluição, a dissolução do que é absoluto. Vamos chamar isso de relativismo. Essas 2 grandes ideias, pluralismo e relativismo, são defendidas pelo autor daquele livro que eu recomendei lá no início, o James Davison Hunter, no seu livro muito importante, To Change the World. É um livro que vale a pena você colocar na sua lista para ler. Ele defende que justamente essas são as 2 grandes marcas da nossa cultura, da cultura da nossa época, e nós precisamos levar isso em conta. E note, para não ficar nenhum mal-entendido aqui, vários dos elementos que eu falei que foram fazendo parte desse movimento moderno e pós-moderno são elementos que têm em si um bom significado,
algo construtivo. Por exemplo, você afirmar sua subjetividade, você ser autêntico. A Bíblia mostra, aliás, o cristianismo contribuiu enormemente para essa visão da importância de você não ser simplesmente uma pessoa guiada por tradições. A Bíblia fala que no seu processo de redenção, Deus trabalha em nosso coração, em nosso espírito, para nós vivermos a partir do coração e do espírito. Jesus, ao confrontar a cultura do seu tempo, você se lembra, já vimos isso aqui, por diversas vezes, ele denunciou a falta desse reconhecimento da importância de você ser autêntico. Mas quando nós estamos tratando aqui como marca da cultura da nossa época, nós estamos falando de características que são boas, várias delas, mas cuja fórmula desandou. Houve uma exacerbação, um extremismo na ênfase das diferenças, de tal maneira que tudo tem que ser aceito, pluralismo. E, ao mesmo tempo, um descaso para com o que é absoluto, para com o que é permanente, para com o que é eterno, para o que não pode mudar. Isto é um relativismo extremo. Se nós queremos, então, entender e dialogar com a cultura da nossa época, como fez Paulo com a cultura da sua época, nós precisamos entender, levar em conta que essas são duas grandes matrizes geradoras de ideias que estão espalhadas na mídia, na academia, nas tecnologias, no mundo dos negócios, nas tecnologias, em tudo que nos cerca. Precisamos ter essa visão. E para completar, próximo slide, essas ideias têm se manifestado ou têm gerado que principais marcas na nossa cultura? E é aqui que eu quero destacar essas principais marcas como sendo, em primeiro lugar, uma pós-verdade, próximo slide. Ou seja, um mundo no qual a aceitação de algo como sendo verdadeiro, absolutamente confiável, deu lugar, ou está dando lugar a um mundo em que essa ideia ou a crença de que existe verdade está sendo superada. O que é verdade, o que é real, o que é bem, o que é mal. Tudo isso está entrando num relativismo profundo. As grandes narrativas que traziam respostas para isso, narrativas religiosas, narrativas como, por exemplo, o patriarcado, narrativas do mundo, até do mundo econômico, marxismo, capitalismo, tudo isso visto como narrativas e que não devem mais definir você e definir a sociedade, porque nós estamos na era da pós-verdade. A pós-verdade provém de todo esse conjunto de ideias que nós mapeamos aqui, que cresceram no mundo ocidental nos últimos tempos. Mas temos uma segunda marca. Próximo slide. Um narcisismo manifestado na forma de um culto ao bem-estar. Ora, é bem lógico. Se vale o que eu quero, se eu posso ser o que eu quero, e se o que vale é isso, é a afirmação do que eu quero, do que eu sinto, do que eu gosto, é muito natural que a vida como um todo, no nosso ambiente, seja estruturado de maneira narcisista, voltada para atender ao que me faz bem. Note, ao que me faz bem, da maneira como eu percebo o bem. Aquilo que eu percebo como bom para mim, como agradável, que me deixa feliz, é isso que precisa acontecer.
É isso que eu preciso ter. E eu passo, então, a cultuar isto. Cultuar. E esta forma de vida, cultuando esse bem-estar, muito, muito próximo ao que foi o movimento hedonista de séculos atrás, é outra grande marca da cultura ao nosso redor. E terceira e última, sociedade do cansaço. Próximo slide. Ou seja, junto com essa pós-verdade, junto com esse culto ao bem-estar, respiramos um ambiente marcado por uma certa fadiga, por um certo cansaço. Uma das pessoas que refletiu muito bem sobre isso e escreveu sobre isso é um filósofo coreano, Byung-Chul Han. Note, ele não usa categorias cristãs, judaico-cristãs, nada disso. Ele reflete usando puramente o que ele vê no mundo como ele é, a parte das premissas judaico-cristãs. E a conclusão dele é que estamos vivendo e está se intensificando na sociedade do cansaço. Próximo slide. Inquietação, angústia, ansiedade, falta de paz. Essas são marcas da nossa sociedade, na qual, próximo slide, o mundo do eu devo, que era tipicamente um mundo do século XX, muito influenciado pelo moderno, deu lugar ao eu posso. Agora não é mais eu devo, é eu posso. Já bebendo nas fontes do pós-modernismo. Quando isso acontece, o ser humano deixa de estar sujeito à disciplina e torna-se ele mesmo o dono, o sujeito do desempenho. Eu tenho que desempenhar, eu tenho que desempenhar, eu tenho que desempenhar. É interessante acompanhar que ao invés de produzir liberação, plenitude, desfrute, satisfação, o próprio Byung-Chul Han reconhece, próximo slide, que o que se colhe é angústia. Angústia é marca do nosso tempo, dessa sociedade do cansaço. Por quê? Se eu não desempenhar suficientemente, se eu não estiver bem informado, se eu não fizer sucesso nas redes, se eu não tiver tal número de likes, eu estou desempenhando abaixo. Eu não estou satisfazendo o que eu preciso satisfazer para ter o destaque. A figura que o Byung-Chul Han usa, próximo slide, é esta da pessoa vivendo como um hamster. Na gaiola do hamster, na roda gigante do hamster. Faz movimentos e não sai do lugar. Essa é a figura. Gasta sua energia, gasta sua vida e não sai do lugar. Essas, portanto, são 3 grandes marcas da nossa cultura. Pós-verdade, culto ao bem-estar, sociedade do cansaço. Peço que você reflita nisso. Peço que você entenda isso. Peço que você faça conexões com a cultura. Músicas, filmes, livros, valores no ambiente do trabalho, quem sabe no ambiente da igreja, práticas e hábitos, valores na sua família. Vale a pena você pensar o quanto você consegue identificar esses elementos culturais na sua experiência, no mundo ao seu redor. Faça isso. E isso será fundamental para o nosso próximo encontro, no qual nós estudaremos alguns sintomas dessa cultura marcada por esses 3 elementos e o nosso último assunto. Como na prática, o que na prática nós somos chamados a fazer, como na prática nós podemos contribuir para renovar uma cultura marcada por essas características. Quando
Jesus voltar, sabemos que essas 3 marcas não estarão presentes na restauração consumada. Pós-verdade? Não. Nós estaremos num mundo onde aquele que disse, eu sou a verdade, estará conosco, habitando entre nós. Viveremos na presença dele. Culto ao bem-estar, não haverá espaço para um milímetro de culto ao bem-estar. Por quê? Porque todos os redimidos e a cultura dos redimidos, todos serão tomados por essa compreensão de que o bem-estar aprisiona. Não foi para isso que nós fomos feitos. Mas o nosso real bem-estar é viver amando, servindo, participando de um culto e participando da vida comunitária, da vida de doação, da vida em harmonia com a natureza. Será que haverá lugar para cansaço? Para angústia? Não. A restauração consumada, o quadro bíblico é de um quadro de vitalidade, de renovação completa, de disposição, de ânimo, de absoluta vitalidade para viver, para existir nesse mundo onde a restauração consumada já terá acontecido. Então, isso não estará lá. Nós, então, agora e aqui, precisamos ser agentes para que essa renovação comece. E eu quero terminar mesmo com o texto, o último slide de Paulo, quando ele em Colossenses 2:8 diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os elementos do mundo e não segundo Cristo. Essas palavras valeram para a cultura de Colossos, para a cultura dos colossenses, e são completamente válidas para a nossa cultura ocidental hoje. Nós estamos cheios de filosofia e vãs sutilezas, algumas delas apresentadas aqui, nesse nosso episódio. Não. Tenham cuidado, não se deixem aprisionar, não se deixem enredar por isto. Não deixem que a vida de vocês corra segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo. Não. Vivam uma vida segundo Cristo. É esse o nosso chamado, é esse o nosso desafio. E viver essa vida segundo Cristo passa por identificar essas filosofias, vãs sutilezas, tradições dos homens, elementos do mundo. Que o Senhor, então, nos ensine, nos capacite, nos habilite para respondermos a esse seu chamado. E na aula de hoje, então, nós vimos quais são as marcas da cultura prevalecente hoje e a raiz de tudo isso. E o desafio para nós não nos deixarmos enredarmos por essa cultura, por essas filosofias e vãs sutilezas. Que Deus, então, abençoe ricamente a sua vida.